Boa tarde, Lívia, Cândido Nóbrega, grande colega, boa tarde. Cleto, boa tarde, Cleto. Como vão? Deixa eu botar aqui o tema, fixar. Pronto. Como vão vocês? Jamson, Sérgio Costa, Elisa, Eugênia Rodrigues. Vamos lá. Opa! Nossa convidada já está aqui. Vamos chamar a todos. Cleto de novo, Lúcia, todo mundo aí. Como vão vocês? Já chamei nossa convidada. Mais uma edição do projeto Corretor Capacitado em Live. Como vai? Tudo bem, Gabriela? Oi, gente, boa tarde. Tudo ótimo, Fernanda. Já cheguei aqui cheia de assunto, já participei, inclusive, não sei se você lembra, de algumas edições do Corretor Capacitado de forma presencial, né? Então é a primeira vez que eu estou aqui de forma virtual com vocês. Sim, com certeza. E será um sucesso, porque você é uma pessoa cheia de conteúdo e sempre traz muita informação para nós. Bom, gente, antes de começar, como sempre, vamos falar um pouquinho da Gabriela, para quem não conhece, tá? Ela advogou por 7 anos, hoje é registradora civil e tabeliã no estado da Bahia, é especialista em direito imobiliário, mestre em planejamento territorial e desenvolvimento social, pós-graduanda em direito notarial e registral, professora de Direito Civil e Imobiliário em cursos de graduação e pós-graduação, palestrante, colunista jurídica de rádio e famosa da TV, né? A gente te vê aí nos programas do segmento, né? É um prazer tê-la conosco, para falar sobre um assunto que os corretores realmente têm muito interesse, que é a situação dos cartórios e muito mais coisa, né? Que a gente não vai falar sobre isso só, né, Gabriela? Isso, exatamente. Então, para quem está chegando agora, eu sou Gabriela Pereira, estarei conversando um pouquinho com vocês em relação a essa situação atual, né, da pandemia, que acabou botando de cabeça para baixo as nossas vidas pessoais e profissionais, mas entre tantos assuntos que nós vamos conversar hoje sobre a situação cartorária, eu vou trazer para vocês também algumas informações ligadas às oportunidades imobiliárias, né? Eu atuo na parte imobiliária há 10 anos, embora eu tenha essa carinha de 15, né? Mas eu já estou nesse mercado aí. Primeiro como advogada, depois como docente e há 3 anos como registradora civil, tabeliã, mas aprendendo sempre um pouco sobre o mercado imobiliário, que é efetivamente minha paixão. E o que mais me desperta interesse, ou o que mais me desperta, me causa às vezes até um pouco de estranheza, é porque, regra geral, quando a gente se depara com uma situação de crise, nós temos 2 tipos de comportamentos, né? Nós temos aquelas pessoas, e eu vou utilizar como exemplo os corretores de imóveis, porque hoje é o público que me ouve falar, mas nós temos aqueles corretores de imóveis que automaticamente começarão a propagar que nada está funcionando, que nada está acontecendo, que não dá se ganhando dinheiro. E teremos também outros corretores de imóveis que vão falar assim, tá ruim mesmo, as coisas não estão tão propícias, mas eu estou fazendo negócio, né? Porque é exatamente isso que eu percebo. O que é que eu preciso trazer para vocês? É porque toda vez que a gente se depara diante de uma situação de crise, e a pandemia é a crise de agora, mas amanhã pode surgir uma outra crise, quem vivenciou o boom imobiliário vivenciou uma outra crise, e assim por diante. Por quê? Porque as crises, elas são cíclicas. Então, diante dessa situação, Gabriela, tem gente ganhando dinheiro? Obviamente que tem. Gabriela, tem gente fazendo negócio? Obviamente que tem. Só que aí eu preciso trazer para vocês algumas dicas para que vocês, antes de entrar na questão cartorária, para que vocês comecem a enxergar oportunidades, né? Saiu uma matéria, pode falar. Não, eu só queria agradecer a presença de todos, né? Vocês que fazem o brilho da nossa live, com certeza, no projeto Corretor Capacitado, registrar a presença aí do colega Cândido Nóbrega, do superintendente Maxwell, do nosso diretor Noel Silva. Eu acredito que a nossa diretora de eventos, Consuelo Leal, também esteja presente. Tem aqui Ambre,
negreiros, advocacia também. Já tem uma provável conhecida sua que disse que eu esqueci de colocar que você é inspiração em pessoa, olha lá. Né? Enfim, eu queria, assim, você conversou comigo mais cedo e eu achei, assim, muito interessante que os corretores vão adorar os aspectos que você colocou com relação à situação atual. Por exemplo, eu mencionei para você que eu tenho sabido de colegas que me dizem que muitas pessoas nesse momento estão querendo apartamentos para se distanciar da família em virtude do risco, porque são grupos de risco. Outros são homens que, nesse momento, estão se separando, né? Tem um colega corretor que me disse que 5 homens ligaram procurando um apartamento que está separando da esposa e precisa, e quer até comprar. E você conversou comigo sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre essas oportunidades, assim? Quer dizer, é uma oportunidade, sem dúvida, né? Enfim. Então, vamos fazer o seguinte, Fernanda, vamos dividir nossa live em 2 partes. A primeira parte eu trago as oportunidades, que eu sou dessas. Na segunda parte, eu trago as informações referentes ao cartório, porque assim eu consigo agregar mais valor a todo mundo que está aqui me assistindo, tá? Pronto. Perfeito. Então, assim, em relação às oportunidades, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas, por exemplo, saiu em jornais de grande circulação e está, inclusive, na mídia, que a China bateu o recorde de divórcio durante a pandemia, né? Agora, aqui no Brasil, estamos indo exatamente para o mesmo caminho. E meu cérebro, ele é treinado para enxergar oportunidades, sempre. É triste, realmente, ter um monte de gente se divorciando, mas lembre, o mercado é cíclico. Toda vez que uma família se desfizer, isso é triste, isso é muito ruim, mas essa família, ela vai gerar a expectativa da aquisição de pelo menos mais um imóvel. Então, nós temos situações, por exemplo, de pessoas que estão se divorciando nesse momento, e que estão buscando um imóvel que já esteja mobiliado, que seja um quarto e sala, que seja efetivamente um imóvel destinado para moradia de uma pessoa solteira. Temos também situações de pessoas que estão trabalhando na linha de frente da área de saúde. E essas pessoas também estão se distanciando dos seus respectivos familiares em razão daquele risco, né, de contaminação. Temos também as pessoas que viviam com família, mas que agora fazem parte do grupo de risco e novamente estão precisando de imóveis. Então, o que a gente tem que começar a visualizar? Olha, o corretor de imóveis, ele precisa ser um vendedor nato. Ele tem que começar a enxergar oportunidades a todo momento. Por quê? Porque pós-pandemia, surgirão aqueles que irão falar, me ferrei, desisti da carreira, não vendi nada, não aluguei nada, mas também terão muitos que iam falar, caramba, meu telefone não parou. Só que a partir disso, a gente começa a enxergar oportunidades. Quando o Cresce Bahia, por exemplo, ao invés de fazer o projeto Corretor Capacitado, que é histórico e que é muito bom, com profissionais totalmente qualificados, fala assim, não, peraí, queremos continuar levando conhecimento para essas pessoas e para isso, já que não pode ser de forma presencial, eu, enquanto responsável pela área, não vou cruzar os braços. Eu vou continuar levando conhecimento. Vocês que estão aqui estão para enxergar o quê? Oportunidades. Então, durante a crise, o que é que a gente faz? A gente acaba se readaptando, acaba flexibilizando, acaba se recriando efetivamente. Quantos de vocês, por exemplo, cruzaram os braços e falaram, eu acredito que pela atitude de estarem aqui, nós não vamos, eu não vou localizar ninguém aqui que passou por isso. Mas certamente vocês conhecem colegas que diante da crise falaram, não, ninguém vende, ninguém faz visita, ninguém aluga, vou simplesmente cruzar os meus braços. Mas o derrotista. Esse é o derrotista. Vitimista, né? Como diz o Maxwell. Pois é, mas vocês que estão aqui certamente estão falando, não, peraí, deixa eu aproveitar esse momento que eu estou teoricamente de forma ociosa e deixa eu ver o que é que tem no mercado diferente para mim. Quantos de vocês, por exemplo, visualizando a quantidade de divórcios, visualizando a quantidade de recolocar pessoas do grupo de risco em outros imóveis, ou visualizando também a necessidade de pessoas que estão na linha de frente em razão da questão do Covid-19, que estão precisando desses imóveis de solteiros, imóveis mobiliários, quantos de vocês fizeram uma lista dessas oportunidades? Quantos de vocês conhecem alguém da área de saúde e mandaram um WhatsApp ou ligaram, inclusive, para clientes antigos e falaram assim, olha, eu tenho essa e essa oportunidade, caso você ou alguém de sua família, nesse momento de pandemia, precise morar sozinho? Quantos de vocês, por exemplo, estão vendo que imóveis que tinham um valor mais elevado, frente à crise, estão diminuindo o valor e vocês estão veiculando nas mídias sociais oportunidades?
E também falar com os proprietários, conversar com os proprietários para flexibilizar aquela mente engessada de que não, é só aluguel anual, só venda. Aproveitar o momento, oportunizando essa situação. Você está certíssima. Isso. Então, quando a gente começar a perceber o cenário está ruim, está, mas todo tipo de crise, ela é sempre locacional. Sempre. Então, por exemplo, quem está faturando muito hoje? Quem está faturando muito é delivery. Quem está faturando muito hoje? Logística. Quem está faturando muito hoje? Quem sempre utilizou o espaço virtual para poder vender, poder comprar. Farmácia, hoje eu chego para comprar um creme do meu cabelo, eu estou dando um drive-thru. Então, assim, a crise, ela sempre vai ser locacional. Eu vou cruzar os braços e falar que está difícil? Obviamente que não. Eu vou tentar enxergar oportunidades. Então, se eu tiver que trazer dicas de oportunidades, é exatamente o primeiro ponto. Nós temos hoje a rede social, tá? E eu vejo que muitos corretores de imóveis utilizam muito bem essa ferramenta. O que é que eu já estou há muito tempo pregando em relação aos corretores de imóveis? Muitos perdem muito tempo com visita. Por quê? Porque no seu Instagram ou no seu, ou no seu site, eles estão veiculando somente fotos. A foto, ela não passa a sensação real do local. Então, eu admiro muito, por exemplo, o corretor de imóveis que está utilizando a ferramenta da rede social para poder vender, para poder se destacar, para poder se mostrar. E ao invés de ele só colocar foto, ele coloca vídeos. Ele coloca vídeos, porque muita gente com vídeos já se sente naquele local. Gabriela, entrando no imóvel, mostrando os cômodos, sem dúvida, a vista. O vento batendo. Então, assim, é você conseguir passar uma questão sensorial. Ou uma outra situação, por exemplo, Gabriela, eu posso perguntar, Gabriela, quantos de vocês, por exemplo, nesse momento de crise, estão continuando mantendo uma rede de relacionamentos virtual? Então, por exemplo, eu estou com um cliente meu que antes da pandemia, ele estava quase fechando um negócio comigo, agora ele já não está tão propício. Por que você não manda um e-mail falando assim, olha, eu continuo fazendo visita de forma totalmente segura, ou se o senhor não quiser ir até o imóvel comigo, eu posso ir ao imóvel, eu vou filmar o imóvel, eu vou lhe mostrar esse imóvel, eu vou fazer uma chamada de vídeo aqui agora para o senhor e vou estar fazendo isso, ou então nós vamos nos encontrar lá e eu estarei de máscara. Então, assim, aí tem alguém que falou aqui, estou trabalhando agora mais do que antes, viu? E não é a primeira pessoa que me diz isso. Aqui, ó, MDN Consultoria de Imóveis. Não é a primeira pessoa que me diz isso. Eu fiz na semana passada uma live com um especialista em crédito imobiliário, até deixei lá no meu IGTV, no seu jurídico imobiliário, e eu perguntei assim, como é que está o fluxo de créditos imobiliários? O povo está comprando, o povo não está comprando. Ele falou assim, Gabriela, como a taxa de juros em algumas situações a taxa caiu, então tem realmente aparecido novas oportunidades frente àquela situação. Aí pegando aqui já o gancho de Manuel, sim, obviamente, se for levar alguém até o imóvel, deixar até claro no e-mail ou no WhatsApp que você vai receber a pessoa com luvas, que você vai receber a pessoa com máscara, para que essa pessoa entenda que aquilo é uma oportunidade, que ela não deve perder a oportunidade diante desse momento. E existe também a possibilidade, em vez de você esperar a pessoa na portaria, você já estar no imóvel, se tem varanda, fica na varanda, deixa a porta entreaberta, a pessoa chega, porque tem gente muito receosa. Você de máscara na varanda, a pessoa vai entrar, vai olhar, quer dizer, não corre risco nenhum. É uma medida de segurança que você deve falar quando contactar a pessoa, você não acha? Isso, com certeza. Por quê? Porque você, enquanto vendedor, você tem que também trazer segurança para outra pessoa. Então, por exemplo, assim, olha, ai, Gabriela, estou com um cliente super inflexível e esse cliente não quer sair de casa, sai você, coloca a sua máscara, coloca as suas luvas, vai até o imóvel, faz uma chamada de vídeo com ele, mostra aquilo ali. Isso é o quê? É a forma exatamente de você estar se posicionando de modo diferente à crise. Aí Carmen falou assim, não esqueçam também que alguns condomínios não estão deixando entrar. Aí sabe o que acontece? Você pode, antes de comparecer até o condomínio, mandar um e-mail e informar que vai alguém lá fazer uma visita. Eu vou te dizer por quê. O condomínio, ele não pode barrar, ele não pode proibir a entrada de pessoas. O que vai existir, na verdade, é uma limitação da quantidade de pessoas. Então, você pode, antes, olha, doutor, sei lá, meu cliente e tal, me dá o telefone antes da síndica, ou passa antes o e-mail falando que você vai liberar uma pessoa, que essa pessoa vai estar chegando de máscara, porque a proibição não pode existir. Então, gente, assim, ó,
me deparei com um entrave, me deparei com um obstáculo, tentar contornar esse obstáculo. Não dá para poder ficar absorvendo somente as coisas ruins e achando que nada está acontecendo, porque terminei de mostrar um exemplo de alguém que está sendo mais demandado do que antes, né? Vocês já têm o que apresentarem oportunidades diante do problema. Muitas vezes é isso. Acredito que não seja o caso de ninguém que esteja aqui, mas se for, utiliza isso como possibilidades. Eu queria registrar aqui a presença de Geraldo Carvalho, do Nilson Araújo, grande mestre, o Wendel Leonardo, a Rox Mirlen está aqui também, a Vera Leixo, advogada, enfim, muita gente boa chegando aqui para assistir a gente. Mas continua, Gabriela. E aí, a partir disso, olha, Gabriela, eu comecei a me posicionar, porque tudo é uma questão comportamental, né? Foi o que eu terminei de falar, momento perfeito, mercado bombando, a gente não sabe quando é que vai voltar a acontecer. Mas esse fato, efetivamente, de começar a enxergar oportunidades. Então, Gabriela, eu tenho um primo meu, por exemplo, que esse primo meu é médico. Ele é médico, pô, ele tá trabalhando na linha de frente. Eu vou mandar um WhatsApp agora para ele perguntando se ele conhece ou se ele tá precisando de alguém que precise alugar um imóvel nesses moldes e tal. Ou quando você se depara com um proprietário que ele não quer alugar por temporada, você fala assim, olha, proprietário, estamos vivendo uma situação atípica diante da pandemia, nós não sabemos quando o mercado vai se regularizar. Muitas pessoas estão hoje com a fonte de renda um tanto comprometida, não vale a pena baixar um pouco mais esse aluguel, ou não vale a pena agora começar a alugar por temporada. Visualize que é uma questão de necessidade. Um exemplo, esse cliente é médico, tem uma renda comprovada, não seria melhor para o senhor? Ô, meu cliente, você sabe do dia de hoje, não sabe do dia de amanhã, né? Vai que ocorra, Deus é mais, mas ocorra alguma situação de emergência, onde você precisa fazer um aporte de dinheiro. Sabe que não seria mais interessante não deixar aquele... Desculpa. Será que não seria mais interessante não deixar aquele imóvel fechado, mas abrir para uma situação efetiva ali de temporada? Então, gente, é muito a questão comportamental. É muito a questão comportamental. Sim, com certeza. Estamos aí com a presença de várias pessoas, Mário Belo, Carmen Schindler está sempre conosco, Itamar Dantas, né? Olha, a Carmen, inclusive, está falando que ela está tendo muitos clientes procurando apartamentos de valores menores por causa da pandemia. Todos estão falando aqui que tem que somente reduzir os valores mesmo para aluguel, porque nesse momento as pessoas estão apertadas, né, Gabriela? Exato, exato. E quem tem que ter esse corpo a corpo, quem tem que falar isso, quem tem que se posicionar é o corretor, gente. O corretor, ele tem que ser, por natureza, vendedor, ele tem que enxergar oportunidades a todo momento, senão você acaba sendo levado com a crise. Então, assim, uma outra coisa que eu chamo muita atenção é exatamente a necessidade de virtualização de todos os profissionais. As faculdades presenciais precisaram se reinventar. Hoje eu dou aula na graduação de 2 faculdades, eu estou dando aula ao vivo para os meus alunos dentro da minha casa. Mas, um exemplo, eu faço isso, eu tenho cursos online lá no Seu Jurídico Imobiliário há pelo menos 3 anos. Então, para mim, isso não é novidade. Mas há 3 anos eu estou chamando a atenção dos meus colegas professores na necessidade de reinvenção frente às novas ferramentas que estão surgindo no mercado. Como para mim não teve tanta dificuldade, porque eu sempre fiz isso, eu tenho professores meus que nunca gravaram uma aula. Então, que diante dessa situação, o que é que eles fazem? Eles entram em desespero. Então, é um momento... Né? É o momento também do corretor de imóveis ele mudar a postura dele, ele começar a se reinventar, inclusive em relação às ofertas dele. Eu, por exemplo, enquanto consumidora, quando eu vejo lá o corretor anunciando e ele fala assim, olha, estava de 800 mil, agora está 759, oportunidade, bem grande, caps look, a oportunidade, eu enxergo a oportunidade, mas eu só enxergo a oportunidade porque o corretor me mostrou que isso é uma oportunidade. Então, é necessário mesmo uma mudança comportamental frente às novas necessidades da população, né? A geração Z, ela é uma geração que ela quer vivenciar experiências. Então, me encanta quando eu entro no Instagram de um corretor de imóveis e eu vejo que ele está filmando com som o local que ele está filmando. Quando ele está filmando, eu percebo que aquele apartamento é ventilado. Quando ele está filmando, eu percebo que de manhã tem o barulho dos pássaros. E isso faz com que, se eu tivesse que comprar, eu iria comprar automaticamente dele. Por quê? Porque ele está me poupando trabalho. Ele está fazendo que dentro da minha casa, de onde eu estiver, eu estou ali vivenciando experiências. O corretor tem que começar a fazer a mesma coisa.
É sinestesia, né? Olha, o Noel está dizendo que a empresa dele envia uma mensagem com todos os protocolos de segurança para mostrar o imóvel. E isso traz mais tranquilidade, porque alguns de nós podem não estar muito preocupados. Estão preocupados, claro, mas não imaginam que existam pessoas que estejam em pânico, porque existe. Então, esse protocolo aqui que ele está enviando, a empresa envia, é muito interessante, porque tranquiliza muita gente, né? E tem aqui o Geraldo Carvalho falando sobre um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a implementação da videoconferência. Mas vamos continuar nessa vibe aqui que eu estou gostando. Perfeito. Então, assim, se o Geraldo chegou depois, eu falei que eu iria dividir esse pouco momento que eu tenho com vocês em duas fases. A primeira fase é exatamente mostrando oportunidades para vocês, e a segunda fase tratando sobre a questão cartorária, para que vocês comecem também a perceber que os cartórios estão funcionando, cada um com a sua respectiva peculiaridade, para que vocês não percam também oportunidades por conta disso. Então, o que acontece? Estão pedindo para a gente entrar no assunto do cartório. Então, eu gostaria já de colocar aqui uma matéria que até foi Noel que me mandou. Tribunal de Justiça da Bahia autoriza cartórios a realizar serviços por videoconferência, que a gente já está ouvindo aí, e eu estou vendo a matéria aqui toda em detalhes. Como eu já havia falado para o pessoal aqui, que é nosso espectador, na semana que vem a gente vai fazer uma live na quinta-feira sobre assinatura e certificado digital, como fazer, o que é e para que serve. Na quinta. Na terça é de avaliação imobiliária. Mas essa coisa dos cartórios está um pouco complicada, porque cada cartório parece que tem um tipo de atendimento. Não é isso, Gabriela, que você me falou? Exatamente. Na verdade, o Tribunal de Justiça da Bahia autorizou, né, que houvesse uma modificação da forma de atendimento do cartório. E aí o que eu preciso lembrar para vocês, no sentido geral, é o seguinte: o cartório, gente, ele não vive de luz, tá? O dono do cartório, ele não é um funcionário público, ele é um particular prestando serviço público. Então, a conta da água, a luz, aluguel, telefone, funcionário, essas contas continuarão chegando. E ele vai ter que dar um jeito de aumentar a receita daquele cartório para poder arcar, obviamente, com aqueles custos. Quero chamar a atenção de vocês, porque, como a Fernanda bem falou, cada cartório está adotando um posicionamento diferente. Então, assim, vem novamente aquela questão comportamental, agora mais frente à questão cartorária. Acho que quando começou logo a pandemia, mais ou menos um mês, eu recebi um direct no meu Instagram, já vi falando assim: Gabriela, eu sou advogada, eu atuo na advocacia extrajudicial e eu estou bem preocupada porque os cartórios estão fechados. Ela falou exatamente isso para mim. E eu cheguei e falei assim: não, peraí, eu vou gravar um vídeo no IGTV e vou colocar lá falando sobre serviços extrajudiciais durante a questão da pandemia, né? E o que eu comecei a perceber? Eu resolvi fazer um apanhado geral de o que é que estava acontecendo em outros estados e o que é que iria começar a acontecer no estado da Bahia. E foi dito e certo: se fosse o número da Mega Sena, eu não teria acertado. Então, eu comecei a perceber, por exemplo, Santa Catarina foi o primeiro estado, salvo engano, que lavrou uma escritura pública através de videoconferência com assinatura através de certificado. Gabriela, isso é uma realidade distante? Não, porque a Bahia também já começou a fazer a mesma coisa, né? Nós já temos situações, por exemplo, de cartórios como, por exemplo, o 12º de notas, que está fazendo reconhecimento de firma e autenticação de documento em drive-thru. Ou seja, é novamente um cartório se remodelando aquela situação, né? Na semana retrasada, eu vi uma situação através da qual, não lembro se eu já falei aqui agora ou se eu falei isso um pouquinho mais cedo, porque a idade já está chegando, estou ficando meio doida, mas de um cartório específico. Imagine eu. Oh, meu Deus. Estão me lembrando aqui uma coisa, deixa eu te interromper rapidinho. Gente, bota coraçãozinho aí e chama aqui no direct, que você não precisa sair da live. Chama seus amigos para assistir também, porque ninguém pode perder a doutora Gabriela falando, né? Vou lhe chamar de doutora, porque para mim você é advogada sempre. Mas continue. Sim. E aí, por exemplo, esse cartório específico, que era um cartório lá do Rio de Janeiro, ele estava lavrando união estável, eram 5 por semana, diante da situação de pandemia, em um dia, fazendo através de drive-thru, eles começaram a lavrar uniões estáveis 30 por dia. Então, os cartórios eles vão se readaptar. O 12º, como eu falei,
Segundo informações que eles me passaram, eles não estão fazendo abertura de firma, mas o reconhecimento e autenticação no drive-thru eles estão fazendo. Gabriela, terminei de fazer um contrato de locação, preciso fazer o reconhecimento e tal. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com o cartório, onde a pessoa já tem a firma aberta, e vou verificar qual o procedimento de segurança eles estão adotando. Por que eu, enquanto corretor de imóveis, tenho que ter esse cuidado? Porque eu dei um exemplo agora do 11º. Mas o 11º, por exemplo, eles não estão abrindo todos os dias. Estão trabalhando em regime de plantão. Eu não lembro agora se é segunda, quarta e sexta ou se é terça e quinta. Mas, de qualquer forma, eles estão fazendo agendamento também por telefone. O shopping está fechado, mas o atendimento está ocorrendo pelo fundo. Então, você consegue acesso àquele cartório pelo fundo. Os delegatários, gente, eles vão se posicionar, eles vão se comportar de uma forma para trazer a maior segurança possível a qualquer pessoa que compareça ao cartório, frente à necessidade de adquirir receita e pagar as contas como qualquer outra empresa. Isso. O 7º, ele também está com um agendamento por e-mail. Ó, vamos registrar aqui a presença de Jamison, o nosso querido diretor pedagógico lá de Pernambuco, doutor Nilson Araújo, acho que já falei, né? Wendel Leonardo, já falei também. Alboneri, corretora, ela está dizendo uma coisa linda aqui, ela está dizendo, das crises nascem oportunidades, inclusive novos métodos, o que você falou, e o e-protocolo, se for bem aplicado, vai ser uma mão na roda, não é verdade? Exato. Mas então... Pós-crise, gente, vocês vão perceber que o home office ele vai ser mais adotado, né? Que a virtualização nos sistemas notariais e registrais que já existem, elas serão mais utilizadas. Nós, baianos, nós temos uma cultura realmente do corpo a corpo, do tete a tete, de irmos pessoalmente nos lugares, isso é o comum. Mas em outros estados, isso está ficando cada vez mais escasso. E estamos cada vez mais demandando de serviços notariais e registrais através da internet. Então, você visualiza, por exemplo, que nós temos lá o site registradores.org.br, que você já pode fazer o protocolo de pedidos através da própria internet. Ah, Gabriela, mas tem uma nota devolutiva. A nota devolutiva, alguns cartórios de registro de imóveis já encaminham por e-mail. Então, isso já antecipa. Por quê? Porque durante esse prazo de pandemia, você pode estar tentando resolver o problema da nota devolutiva e no dia que você for buscar a nota que está acontecendo de forma presencial, você automaticamente já leva os documentos que já constavam naquela nota devolutiva que você recebeu por e-mail. Inclusive, eu tenho ouvido falar que os prazos estão até bem menores. Houve um caso que me disseram que o registro de contrato, em vez de 30 dias, como é o prazo normal, está levando de 9 a 10 dias, no máximo 13 dias, que está sendo bem rápido, o que não era antes. Magalhães, um abração, ele está reclamando aqui que eu não falei nele. Um abraço, Magalhães. Mas então, os prazos também estão menores, né? Isso é ótimo, né? Exato, porque assim, houve uma diminuição do fluxo, houve a diminuição do fluxo. E mais do que isso, existem vários estudos que comprovam que as pessoas trabalhando em home office, como elas têm menos interferência, elas acabam trabalhando mais, a produção aumenta. Então, esses funcionários dos cartórios, por exemplo, que dentro do cartório existem várias interferências, a gente quer falar, a gente quer tirar dúvida, alguém que está fazendo confusão, alguém que está reclamando de não sei o quê, uma reunião, uma coisa, exatamente por conta disso, o que é que vai acontecer? Essas pessoas produzirão mais e, consequentemente, os prazos naturalmente ficarão menores para qualquer tipo de serviço perante esses cartórios. O doutor José Wilson, advogado, está perguntando por que houve diminuição do fluxo. Eu acho que ele não deve concordar com essa afirmativa. Na verdade, assim, eu tive o cuidado de entrar em contato com 4 cartórios de registro de imóveis, porque eu já tinha isso em mente, mas eu queria ter certeza. Como são meus colegas falando para mim, Gabriela, o que está acontecendo é o seguinte, muitas pessoas resolveram paralisar, isso é verdade, né? Paralisar suas atuações, porque elas estão acreditando que nada está funcionando. Algumas pessoas estão deixando para resolver
verificar que os cartórios estão dando seguimento às suas respectivas atividades. E como eu comecei a live falando, o cartório não sobrevive de luz, vai ter que pagar as contas. Então, existe uma nova fase de readaptação. Eu tenho certeza absoluta aqui que algumas pessoas conhecem outros colegas que, diante dessa situação, falaram: nada está funcionando, depois da pandemia eu resolvo. Assim como eu também tenho certeza absoluta que vocês conhecem muitas situações. Não, está ocorrendo a pandemia, mas os negócios continuam funcionando. Então, assim, por isso que houve a diminuição do fluxo. E o que você acha dessa videoconferência que agora o Tribunal de Justiça implementou? Eu acho que vai ser uma tendência, Fernanda. Um exemplo, só assim como uma questão profissional, eu aposto que muitos de vocês encontram colegas ou encontram clientes e vão tomar café. Vão tomar um café, vão almoçar. Isso é a cultura do brasileiro, né? Quantos e quantos cafés te propuseram para algum tipo de parceria que foi totalmente infrutífero? Isso fez com que você perdesse tempo. A questão é que a pandemia, ela vai deixar reflexos. E diante desses reflexos, teremos que tomar algumas atitudes. Então, por exemplo, eu, Gabriela, aí sou Gabriela profissional falando, eu não marco reunião presencial com exatamente ninguém, com ninguém, se a pessoa antes não me encaminhar um e-mail falando sobre o que ela quer tratar. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu já visualizo há algum tempo que tempo é dinheiro. Então, eu não vou tirar o meu carro da garagem, pegar um carro, sair de casa e pegar engarrafamento, encontrar a pessoa, sentar para tomar café, um almoço, não sei o quê, se aquilo não for realmente interessante para mim. Na minha concepção, vai acontecer a mesma coisa em relação aos cartórios. Quantas escrituras públicas eu consigo lavrar por videoconferência em uma tarde? E quantas eu consigo lavrar a partir do momento que eu preciso receber as pessoas ali? Eu posso hoje entrar em contato diretamente com o cartório e já antecipar, mandando os documentos digitalizados com a análise da minuta. Já posso encaminhar, já vou receber a minuta para a conferência, onde o comprador e vendedor estarão dando ok em relação a essas minutas. E eu já posso fazer a assinatura digital diretamente através da videoconferência, mediante o certificado, por exemplo. Então, isso, gente, não é novidade só durante a pandemia. Isso, com certeza, vai ser um movimento do próprio mercado imobiliário. E que quando isso chegar e se tornar cada vez mais real, os corretores, eles têm que estar nessa vibe, como é que eu posso dizer? Nessa dinâmica de que os negócios estarão cada vez mais virtualizados. Olha, a Albonelli está dizendo, existe prazo... Antes o doutor Wilson fez questão de registrar que ele não discordou, ele estava apenas perguntando se diminuiu o fluxo ou não, tá bom, doutor Wilson? Então aqui, a Albonelli, corretor, diz assim, existe prazo para agendamento? Existe cartório que não implantou o e-protocolo, porém não responde e-mail em tempo hábil e inviabiliza negócios, uma pena. Infelizmente, assim, né? Como cada cartório está funcionando de acordo com as suas possibilidades, não há como, seria até um pouquinho exigir demais, né? Enquanto cidadãos que as coisas funcionassem de uma hora para outra e que todo mundo já estivesse com o e-protocolo e que todo mundo já respondesse e-mail em menos de 24 horas, que todo mundo desse telefone. Então, assim, gente, é uma fase de readaptação. Assim como vocês, corretores de imóveis, estão se readaptando para a nova realidade, nós, delegatários, também estamos nos readaptando para a nova realidade. Gabriela, as coisas irão melhorar? Claro, porque os cartórios vão precisar adquirir receitas, senão eles não pagam contas. Então, vai existir uma melhora progressiva, consequentemente. Porque tem que haver uma adaptação e um treinamento, provavelmente, né? Por exemplo, eu sei que o 7º, ali na Magalhães Neto, ele está trabalhando em sistema de revezamento de funcionários e agendamento por e-mail. Então, no início, pode ter havido, por exemplo, de um corretor marcar um dia, resolveu, voltou no outro e o funcionário não sabia de nada porque tinha sido feito com outro funcionário na véspera. Enfim, isso foi na época do ajuste, mas depois do treinamento, eu acho que as pessoas já estão mais familiarizadas, né, com essa inovação. Né? Todos, exato. Né?
Só para poder vocês terem uma noção, por exemplo, já existe uma possibilidade, está sendo agora devidamente implementada para as pessoas que estão precisando de segunda via de RG, né, com rapidez para poder conseguirem o benefício do próprio governo, né? Então, assim, a associação, por exemplo, dos registradores civis já está implementando nos cartórios um sistema de que a pessoa entre em contato diretamente com a central reencaminha para o cartório já agiliza tudo e já deixa disponível a certidão de nascimento atualizada para retirada. Então, Gabriela, quando começou a pandemia, ou há 30 dias, a gente pensou que poderia ser possível isso? Não, mas tudo é uma fase de readaptação, da mesma forma. O que eu acho mais interessante nesse exato momento é exatamente o corretor de imóveis tomar ciência de quais são os sites que eles podem adquirir esses serviços, né, de forma virtual, para que eles possam começar a dar seguimento às transações que eles pararam, certo? E, inclusive, iniciar transações novas. Então, o site do registradores.org.br é um excelente site que está também em uma fase de readaptação e que está funcionando em território nacional. Praticamente todo o Brasil hoje já está utilizando o registradores.org.br. Então, tudo, gente, vai melhorar com certeza absoluta, mas óbvio que, de acordo com a melhora, você, corretor de imóveis, tem que saber o que é que está sendo disponibilizado para melhorar o seu serviço, para dar uma dinamicidade no seu serviço. Com certeza. Agora, com relação a esse tipo de agendamento que está sendo feito, olha aqui, ó, o José Wilson diz, com a videoconferência, a localização não vai mais ser um obstáculo na escolha do cartório de notas. Com relação à videoconferência, vamos falar um pouquinho sobre ela? Vamos falar assim. O que acontece, basicamente, pela lei de registros públicos, o tabelião ele não precisa necessariamente respeitar uma circunscrição, né? Tendo em vista que compete a parte escolher o tabelião de sua confiança, tá? O que acontece obrigatoriamente, por exemplo, perante ao cartório de registro de imóveis, certo? Então, a partir do momento em que eu posso escolher o tabelião, já não existe necessariamente essa circunscrição como medida de obstáculo, né? Mas aí, durante esse meio do caminho, o que facilita aqui a pessoa que já iria contratar aquele tabelionato que é da sua confiança, agora vai ter uma facilidade na contratação, tendo em vista que ela só precisa estar em um ambiente no qual tenha uma câmera, e nós temos nosso celular, nós temos nosso notebook, né, e tal, para viabilizar esse negócio. Agora, as assinaturas, elas estão ocorrendo, na grande maioria, através de certificado mesmo. E aquelas que não estão ocorrendo através de certificado, alguns tabelionatos estão gerando a possibilidade da pessoa, com hora marcada, somente ir lá, comparecer, apresentar o documento e realizar a assinatura. Olha, eu quero avisar a todos que estão presentes aí que a partir da semana que vem, o Maxwell, nosso superintendente, e o Noel Silva, nosso diretor, nós estamos estudando um formato aí para colocar em entrevista os titulares dos cartórios, né? Que se disponibilizarem para conversar com a gente também, né? Para falar sobre atendimento, agendamento e tal. Então, já tem alguns contatos feitos, viu, doutor Wilson? E a gente vai formatar e já colocar em lives extras, mas a gente vai avisar com antecedência. Olha, tem uma pergunta aqui do Clemente Heraldo. Pode-se lavrar escritura pública de doação de imóvel por videoconferência? Na verdade, assim, não há óbice para nenhum tipo de lavratura ser por videoconferência. Você pode estar fazendo, se o cartório já tiver implementado essa possibilidade, você pode estar fazendo por videoconferência qualquer tipo de lavratura de escritura. Não tem óbice ainda. A única dificuldade que nós estamos tendo ainda um pouco é em relação à implementação da videoconferência em todos os cartórios. Por isso a necessidade de antes tentar manter contato com o cartório, mandar um e-mail, tentar manter contato por telefone, para ter certeza. Tem alguns, por exemplo, cartórios, que eles estão disponibilizando chats nos próprios sites. Então, depois coloca no Google lá o nome do cartório e já verifica, porque certamente na capa já terão as informações respectivas em relação à forma de atendimento. Pronto, olha, tem uma pergunta aqui de Saraiva Imóveis. A verbação de desmembramento com matrícula em outra cidade está sendo feita e como?
Então, aí, ou você vai solicitar na entrada no protocolo através do e-protocolo, certo? Ou então você também vai ter que entrar em contato diretamente com esse cartório. Por quê? Visualize o seguinte, a dinâmica de um cartório da capital não é a mesma dinâmica de um cartório do interior. Então, se a cidade ela não for capital, certamente ainda está em fase de implementação. Por isso a necessidade de estar sempre mantendo contato, manda um e-mail, dá uma ligadinha por telefone, coloca no Google para poder ver se esse cartório específico não tem um site. Por exemplo, ontem eu estava lá no cartório e eu precisei elaborar uma escritura pública em loco. Era uma procuração de uma pessoa que estava em cima da cama e que não tinha possibilidade de realização de videoconferência com essa pessoa. Então eu fui, coloquei as minhas luvas, coloquei a minha máscara, compareci. Obviamente é cobrada diligência, o Tribunal de Justiça permite essa conduta, certo? De acordo com o teto, compareci lá pessoalmente para a lavratura dessa procuração. Verifiquei se a pessoa cumpriu no gosto das faculdades mentais e assim por diante. Então, eu não pude utilizar a videoconferência nesse caso, mas enquanto delegatária eu fui pessoalmente lá para poder realizar a lavratura dessa escritura. Pronto. Erotildes, tudo bem? Sempre conosco. Ferreira Eduardo Santiago, também sempre conosco aqui. Olha, gente, eu tenho que esclarecer que eu falei aqui que nós faremos essas lives extras, mas serão os titulares dos cartórios de registro de imóveis, tá? Que são os 7 aqui de Salvador, viu? Então, a gente vai tentar ir em contato. Quem se disponibilizar, a gente já fez alguns contatos, vai estar aqui conosco, mas vocês vão ser avisados com antecedência e aqui pelo projeto Corretor Capacitado em lives. Também o Marcel está pedindo para avisar que tem um novo curso online, ainda dá tempo de se inscrever, que é Lucro Imobiliário. As inscrições estão abertas até o dia 10 de maio. Vocês podem entrar no site do Cresce, tá? Que lá tem toda... vai lá embaixo no rodapé, tem o curso, vocês clicam, façam a inscrição, que é maravilhoso esse curso. Lucro Imobiliário. Sim, Gabriela, como que você está vendo a receptividade dos corretores mediante essas inovações nos cartórios? Você está vendo que eles estão acessando com facilidade? Parece que eles já têm alguma intimidade? Olha, o Ferreira Eduardo chegou agora, está perguntando se tem algum cartório aberto. Olha, Eduardo, a gente estava falando sobre isso. Repete rapidinho para ele, que ele está sempre conosco. Isso, Ferreira, o que eu estava falando foi o seguinte, que os cartórios, eles estão funcionando, todos os cartórios estão funcionando, só que depende do cartório. Por exemplo, nós temos tabelionatos de notas para fazer um serviço drive-thru, nós temos outros que têm regime de plantão, nós temos registros de imóveis que funcionam somente de forma remota. Então, a melhor opção é você entrar em contato direto com o cartório que você precisa comparecer, através de chat no próprio site do cartório, alguns já têm, através de e-mail ou de telefone, para verificar como está ocorrendo o atendimento, mas estão todos os cartórios funcionando com as suas respectivas restrições. Aqui, ó, doutora Gabriela pode convidar os corretores para seu evento de sábado. Só não sei se ainda tem vagas. Então, vamos lá, fale aí. Foi que eu comecei a live falando para vocês a necessidade de enxergar oportunidades, né? Então, o que foi que eu pensei? Falei, poxa, eu viajei no último ano para 8 cidades, ministrando um curso presencial, o que você precisa saber para poder iniciar na advocacia imobiliária, tá? E aí eu pensei, durante esse momento de pandemia, dava para poder fazer um evento online falando sobre o mercado imobiliário e sobre os aspectos jurídicos frente à pandemia. Então, por exemplo, Gabriela, eu sou corretor de imóveis, estou administrando imóveis que ficam localizados em condomínio. O que é que o síndico pode proibir? O que é que ele não pode proibir? De que forma é que isso está acontecendo? Ou então, por exemplo, Gabriela, eu estou na expectativa de 2021 começar a vender imóveis na planta. Já existe essa perspectiva? Ou então, Gabriela, hoje eu sou corretor de imóveis e acho que eu preciso mudar uma questão comportamental. Então, eu resolvi reunir, na minha opinião, os principais profissionais da área jurídica e mercadológica para fazer esse evento online. É um evento ao vivo, mas ele ficará gravado. E quem tiver mais interesse nas informações, basta ou me segue lá no Instagram,
e clica no link da minha bio, que é a descrição do perfil, que é o seujuridicoimobiliario.com, www.seujuridicoimobiliario.com, e aí você consegue ter acesso a todas as informações do evento. É um evento certificado, onde estaremos discutindo situações que estão ocorrendo para que vocês enxerguem oportunidades durante a pandemia e pós-pandemia. Basicamente. Tem muita gente boa aqui, né? Inclusive o nosso superintendente, Maxwell Souza, né? Olha, aqui... né? Opa! Somebody love! Olha, Torre Negócio Imobiliário está dizendo que é muito boa a iniciativa ter esse encontro com os titulares de RI. Precisamos dessa sinergia e solidariedade entre os cartórios e os corretores, principalmente nesse momento. Parabéns aos envolvidos. É isso aí, o Cresce sempre tentando, né, trazer aqui esse approach, né, com os corretores e com os cartórios, dentro do possível, né, vamos ver se a gente traz a galera aqui individualmente, né, para poder eles conversarem com a gente. Vou até chamar aqui o nosso mestre, professor Noel, que entende tudo de documentação, para participar especificamente dessas lives. Mas então, voltando. A pergunta que você chegou a me fazer, eu não cheguei a responder não, Fernanda. Que você perguntou é isso. Né, a questão dos corretores sobre essas novas, né, ferramentas. Na verdade, assim, as inovações. Eu sinto que existe ainda um pouco de dificuldade, que não é referente somente a corretor de imóveis, não. É referente aos advogados também, referente aos corretores. Por quê? Porque tudo é novidade. E tudo que é novidade assusta. Então, essas ferramentas, elas foram desenvolvidas para serem simples, para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade no manejo. A primeira vez que você for pedir, você vai ter dificuldade, certo? Mas esses sites também têm chats, eles também têm e-mails, e vocês poderão encaminhar suas dúvidas para com uma forma, inclusive, né, de esclarecimento. Mas eu acredito que pós-pandemia, os corretores de imóveis evitarão o máximo comparecerem de forma presencial aos cartórios e farão tudo, se possível, de modo virtual. Não, e vai sair todo mundo sabendo muito mais, porque às vezes eu vejo assim, um corretor mais velho, né, com mais idade, meio assim envergonhado, porque não está inteirado das inovações e acha que todos os jovens estão. Não é assim não, gente, é a primeira vez para muita gente, inclusive jovem. Então está todo mundo, a Deise está falando, novo assusta, mas as plataformas têm manuais bem explicativos. Com certeza, basta você pesquisar ali no tio Google, coloca a sua dúvida na frase por extenso, que aparece uma série de respostas para você ficar mais inteirado. E às vezes, gente, não é nem tão difícil quanto você pensa, não é verdade, Gabriela? Novamente, aquela necessidade da mudança comportamental. Minha mãe fala assim para mim, Gabi, é o que tem para hoje. Então, já que é o que tem para hoje, vamos mudar, né? Não tem o que fazer, ou você se readapta às novas possibilidades, ou então você vai ficar para trás frente a outras pessoas que estão realmente engajadas em relação a isso. E, obviamente, que não vai ser fácil lidar nesse momento de pandemia com nenhum tipo de serviço. Nenhum tipo de serviço vai ser fácil você simplesmente lidar, né? Porque tudo traz medo, tudo traz risco, mas com certeza absoluta, se você conferir segurança ao seu cliente, se você mudar novamente a questão comportamental, olha, podemos fazer a visita, vamos tomar distância, eu estarei com máscara, ou se você não quiser comparecer, meu cliente, eu vou sozinho, eu vou fazer uma chamada de vídeo, ou vou começar a remodelar o meu site para poder colocar vídeos, não colocar fotos, eu vou conferir ao meu cliente um recebimento de experiência, e não somente uma visualização básica de fotos, tudo isso vai impactar na forma como você trabalha e, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro. Não tem como, gente. Todo mundo que repete padrões, a grande chance é que acabe recebendo o que a grande maioria recebe. E nós sabemos que em qualquer mercado de trabalho, o que a grande maioria recebe não é muita coisa. Quando você muda a sua questão comportamental e você começa a enxergar oportunidades e traz o seu cliente para perto de você, perto no sentido de eu estou para resolver o seu problema, eu vou conferir a segurança necessária que você precisa, eu estarei tomando a frente, eu vou comparecer lá no seu lugar, obviamente com máscara, luva e tal. Isso faz com que a pessoa, ela não só queira fechar negócio com você, mas que ela te indique para outros possíveis clientes. Com certeza. Vamos registrar aqui a presença da minha colega jornalista Cibele, assessora de comunicação do Cresce Pernambuco. O Geraldo Carvalho está lhe dando os parabéns, né? E
A Deise está dizendo, eu fiz o primeiro registro eletrônico, inicialmente achei que seria muito difícil, mas lendo os manuais foi super tranquilo. Gente, é o que eu falei, vai no Google, procura como fazer isso, ipsis literis. Quando você digita isso, aparecem todas as respostas. Todo mundo está na mesma situação, né? Eu lido diariamente, alimento o site, alimento as redes sociais do Cresce, eu tenho uma certa familiaridade e tem coisa para mim que é uma novidade. Né? Nesse momento aí está difícil para todo mundo. Difícil não, tem muita coisa, como disse a nossa colega, que o novo assusta às vezes, né, Gabriela? Mas não é tão difícil assim. Exato. Agora, imagina só se Daisy, ela automaticamente tentasse, ela não conseguisse, ela cruzasse os braços. Não, Daisy teve um comportamento diferenciado. O que foi que ela fez? Ela foi lá, todos os sites têm manuais explicativos com desenhos, com setas, bonitinho. Eles não são ferramentas difíceis de serem utilizados. O que é que ela fez? Ela leu o manual e conseguiu fazer o registro dela. Então, Daisy está se comportando como a grande maioria? Não, Daisy está sendo exceção. Mas por isso mesmo, que exatamente as pessoas que se comportam como se exceções fossem, é que acabam alcançando melhores resultados. Obviamente que não é a situação de vocês, porque se estão aqui absorvendo esse conteúdo é porque vocês já fazem parte da exceção. Com certeza. O que a gente tem que entender é que você primeiro tem que conhecer as regras de qualquer lugar ou situação ou empresa que você se relaciona. Então eu já ouvi muito corretor falando assim, cartório só dá problema, exige muito. Gente, é a regra, tipo, certidão de casamento tem que ser atualizada, ou um outro documento qualquer tem que ser atualizado, tem validade só de um mês. Não adianta você bradar contra o sistema. Se a exigência é essa, não adianta você entregar a documentação, porque vai ficar faltando aquele. Aí você vai reclamar do cartório. Mas o cartório demora. Demora porque você demorou a levar o papel lá. Não é isso, Erotildes? Erotildes está aqui, ele sabe bem disso, que ele cuida de documentação. Não é, Gabriela? As pessoas têm que se inteirar. Se você é associado ao CRES, vai conhecer o código de ética, vai conhecer as normas da sua função de corretor, mas o pessoal não se interessa. Não, vou ser corretor, quero ganhar dinheiro. Não, o pessoal todo, gente. É um ou outro, pelo amor de Deus. Então, você sempre encontra em todas as profissões, creio que no direito também, as pessoas que entraram ali para ganhar, e vou conhecer tudo, e vou fazer direito, e quero vencer, e aquelas pessoas que estão só passando para obter vantagem, não é isso? É isso mesmo, por exemplo, né? Aquela exata situação de que existem pessoas que nasceram para ser corretores de imóveis, porque são vendedores natos, estão ali para isso, vendem bem, são pessoas de pulso, diante da crise estão ali se recriando e tal. E tem aqueles que simplesmente acham que vai cair o dinheiro no colo, vai fechar um negócio e as coisas vão acontecer. E, infelizmente, essa não é a regra. Então, por exemplo, quando eu bolei esse evento para o sábado, que vai ser online, por que foi que eu resolvi focar nas situações durante pós-pandemia? Porque eu quero que os corretores de imóveis enxerguem oportunidades durante o mercado do jeito que ele está. E eu quero que ele já se prepare para o que está por vir pós-pandemia. Da mesma forma que eu quero que o advogado enxergue a oportunidade dentro do direito imobiliário nesse momento, e eu quero também que ele já se antecipe para a situação pós-pandemia. Ficar de braço cruzado não vai pagar suas contas, porque os boletos não pararão de chegar na sua casa. Claro. Sem dúvida. Então, eu quero que você diga o nome das pessoas, as pessoas que vão participar, né, dessa sua live no dia 9, de 2 às 5, pelo Zoom, tá? E os assuntos, mais ou menos. Dá uma dicasinha, uma antecipação para a gente, o que você vai falar lá. Então, é muito bacana porque, assim, né, o meu primeiro convidado é Manuel Gomes. Quem não conhece Manuel Gomes, ele faz parte de uma das maiores incorporadoras do Brasil. É, na minha opinião, uma pessoa visionária e eu acho que é um outro que nós temos que ter no nosso âmbito profissional. Olha só. Se você se mistura com pessoas que não são visionárias, se você se mistura com pessoas que estão ali só para poder reclamar que ninguém está vendendo, ninguém está comprando, você acaba sendo influenciado por essas pessoas. E o Manuel, ele é o dono do Radar Imobiliário, tanto na TV quanto na rádio. E foi uma pessoa que sempre me apresentou o mercado imobiliário de forma visionária. Então, ele vai estar falando exatamente sobre o que está acontecendo agora em relação aos incorporadores e o que vai acontecer pós-pandemia. O que para o corretor de imóveis é um assunto de importância máxima, porque o corretor ele vai ter que começar a se preparar para o que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois. Logo depois eu entro
falando sobre as alterações construtivas, né, ao longo dos últimos anos, exatamente para mostrar para vocês o quanto o mercado imobiliário ele é cíclico, o quanto ele tem se reinventado, a quantidade de coisas que aconteceram nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos. A forma de vender imóvel há 5 anos não é a forma que se vende imóvel hoje. A forma de se vender imóvel em 2021 não é a forma que se vende imóvel em 2020 e assim por diante. Depois teremos também a participação de Tiago Oliveira, que ele é corretor de imóveis e que ele investe em imóveis tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, será que já não é o momento do corretor de imóveis romper fronteiras? Será que já não é o momento dele começar a pensar em outros países para atuar enquanto corretor e, consequentemente, ganhar em dólar, né? Vai que, né? Lá. E tem uma mocinha bonita aqui, Macedo, Gabriela Macedo. Exato. Teremos Maxwell, que vai estar falando sobre essa questão comportamental em relação aos corretores de imóveis, que é uma pessoa que eu tenho um apreço gigantesco, que sabe muito, traz muita experiência. Teremos também, por fim, Gabriela Macedo. Grande líder e gestor. Exato. Ele é maravilhoso. Ave Maria, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. E teremos doutora Gabriela Macedo, que ela é advogada, assim como eu fui, né, mas especialista em direito imobiliário, e que ela atua com condomínio. Então, ela vai estar falando assim, quais são os posicionamentos e as decisões judiciais em relação à questão condominial frente à Covid-19. Então, por exemplo, Gabriela é uma pessoa que nas últimas 3 semanas, a demanda dela jurídica em relação à questão condominial aumentou quase que 4 vezes. Por quê? Porque ela precisa emitir parecer em relação a todas as novas situações. Imagine os problemas que não estão acontecendo. Por exemplo, os condomínios estão proibindo mudanças, alguns, né? Não todos, graças a Deus. Agora imagine uma enfermeira quer sair da casa do pai, aí aluga um outro imóvel e não pode se mudar, porque o prédio não permite. Ela quer sair para deixar o grupo de risco a salvo e ela não pode porque é proibida a mudança. Isso não é um absurdo, Gabriela? Pois é, foi o que eu até cheguei a mencionar, esse tipo de conduta o condomínio não pode ter. Ele pode fazer restrições. Mas diante, por exemplo, de uma proibição dessa, caberia uma notificação, né? Aí seria o jurídico encaminhando uma notificação para a síndica do condomínio, informando sobre até que parte ela está extrapolando o dever dela de figurar enquanto síndica, que é aquela pessoa que representa o condomínio, para que até ela perceba que a conduta dela se de forma equivocada. Mas, por exemplo, aí eu já pego o gancho para uma outra coisa. Quantos corretores de imóveis deixaram de fazer as visitas no imóvel porque o porteiro falou que estava proibido ali aquela visita? Exatamente. Né? Atrapalhando todo o mercado imobiliário. Vamos fazer a última pergunta aqui, porque depois eu quero que você faça um resumo rápido para se despedir. A Mila Silva, ela pergunta, Gabriela, hoje tem opção de testemunho público emergencial, por exemplo, em épocas de isolamento social? O testemunho que ela deve ter perguntado, no caso, o testamento público, acredito eu, né? O testamento público de forma emergencial... Está escrito testemunho, mas deve ser realmente testamento. Então, nesse independente da existência de pandemia, qualquer tabelião ou seu escrevente, ele pode sair do seu cartório para realizar qualquer tipo de lavratura de escritura pública, tá? E uma situação emergencial, mais ainda. Mas para o cuidado que você tem que ter, entrar em contato antes com o cartório, inclusive para poder saber qual o valor dessa ida, dessa diligência. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça da Bahia, ele não dá um valor mínimo de diligência, ele dá um valor máximo. Então é importante que entre em contato com o cartório, mas independente de pandemia ou não, existe a possibilidade do tabelião ou seu escrevente comparecer em loco para a lavratura de documentos. Pronto. Eu vou me despedir de todos vocês, porque ela vai falar 1 minuto e meio, no máximo 1 minuto, o resumo do que você disse, tá? E uma mensagem para os corretores. Eu quero agradecer a presença de todos. Desculpe os nomes que não falei, porque isso aqui vai passando correndo, e se eu clico a mão aqui pode dar algum problema, enfim. Obrigado pela presença, vocês sempre abrilhantam, né, as nossas lives. Não esqueçam, terça-feira, avaliação imobiliária, e quinta-feira, como fazer certificado e assinatura digital com Jean Romaniuk, tá? Que vai falar com a gente. Tem outras perguntas chegando, vocês podem mandar para o @seujurídicoimobiliário, não é isso? Correto. @seujurídico, eles podem mandar para você se tiver mais pergunta?
Pronto, maravilha. Então, fale um minutinho que a gente já está em cima do lance para encerrar. Perfeito, então eu espero que vocês tenham entendido, né, que durante a crise existem oportunidades, né, que vocês mantenham contato direto com os respectivos tabelionatos, com os respectivos cartórios de registro de imóveis, que verifiquem de que forma o atendimento está acontecendo, os cartórios estão abertos, os funcionários estão trabalhando, nem se através de home office. Espero ter agregado valor à tarde de vocês, agradecer de coração meu amigo Maxwell, Fernanda, Cresce Bahia, como sempre, inovando, e é um prazer, um orgulho fazer parte desse projeto de vocês. Olha, graças a Deus você fala rápido, senão não dava tempo, viu? Está aqui alguém dizendo que você é uma metralhadora de palavras. Gente, muito obrigada, doutora Gabriela, viu? Pela sua disponibilidade e um bom final de semana para todos, com paz, juízo, fique em casa, se cuide e use máscara. Um beijão para todos. Tchau, Gabriela. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Não percam a live dela sábado. Tchau. Vou fazer a pipoca, viu, Gabriela? Tchau.